A decisão é de Deus. Diga, a decisão é de Deus. Pega aí a sua Bíblia, no livro histórico de João, no capítulo de número 15, no versículo de número 14, 15, diz assim, João 15, 14 ao 16. Todos, vamos alimentar a nossa alma, nosso espírito, vamos. Diz assim, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo que eu tenho ouvido de Cristo, eu tenho dado a vocês a conhecer, irmãos. E não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. O tema de hoje é: a decisão é de Deus. Eu descanso diante da tua palavra, Senhor. Nós descansamos diante dos teus desígnios, diante da tua voz, da voz, não aquela que clama no deserto, mas da voz que fala no mundo inteiro, a voz que tem alcançado as suas ovelhas nos quatro cantos desse planeta. O Senhor tem mostrado que és Deus de verdade, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus poderoso, justificador dos fiéis, o Deus que transforma tudo e todos, o Deus que reconciliou, que predestinou, que justificou, que nos glorificou, que nos reconciliou, que nos perdoou, que colocou o nosso nome num livro que o Senhor chama de livro da vida. Eu amo este Deus. Eu amo a palavra deste Deus. Eu amo tudo que está ligado ao Senhor. Porque sem o Senhor eu não posso fazer absolutamente nada. Meu Deus, usa-me. Usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me para falar aos teus filhos que estão reunidos aqui. Usa-me para falar à igreja que está pelas rádios. Usa-me para falar, Senhor, os irmãos pelo Facebook, o YouTube, o WhatsApp. Usa-me, Senhor, para falar aos filhos que nos ouvirão pelo um CD. Usa-me, usa-me, Senhor. Eu preciso e quero, necessito de ser usado por Ti. Porque sem o Senhor, quem sou eu? Ninguém. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas ovelhinhas, são tuas, compradas, preciosas, que merecem ser honradas com a palavra. Meu Deus, estão aqui os teus, fala para eles, em nome de Jesus. E os eleitos do Senhor, que amam ao Senhor, podem todos, numa só voz, dizerem: amém, e amém, e amém.
Amém. A Jesus toda a glória. Obrigado, meu cooperador em Cristo Jesus. Como é bom poder servir a Deus com conhecimento. Mas, juntamente com o conhecimento, devemos servir a Deus com zelo. Porque uma das coisas que mais entristece o coração de Deus é depois dele ter dado conhecimento para algumas pessoas e essas pessoas, Ivete, perderem o zelo. Perderem o zelo. Perder o zelo é perder o temor a Deus. É perder o respeito por Deus. Mas eu quero garantir à igreja que reúne-se aqui, a igreja que se reúne pelas rádios, a igreja que se reúne pelo CD, a igreja que nos acompanham na volta desse planeta Terra, que Deus tem o controle. Diga, Deus tem o controle de tudo. Ele falou, não foi vocês que me escolheram. Ele falou, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Davi já disse isso, irmão. Não é nenhuma novidade, não. Davi falou aqui nos Salmos. Se você quiser correr até o Salmo de Davi, e você vai ler no Salmo 100, você vai ver Davi cantando, salmodiando, salmos de ações de graças, hinos de ingresso ao templo. Diz o texto aqui, né, do Salmo 100, ele diz assim, chorai não, celebrai com júbilo ao Senhor. Ou seja, celebre a Deus com alegria. Todas as terras, serve ao Senhor com alegria. Primeiro celebre com alegria, depois serve a Ele com alegria. E se apresente diante dEle com alegria. Tu tens problemas? Todos temos problemas. Se você depender de se apresentar diante de Deus sem problema, para você se apresentar com alegria, nunca tu vai entrar aqui para se apresentar diante de Deus com alegria. Porque todos os dias que tu vier aqui, ou na sua casa, ou em qualquer canto dessa terra, nós vamos estar passando algum problema, ou vivendo algum problema de alguém, ou dividindo problemas que já foram divididos com a gente, e a gente compartilhando com os outros. Aí ele diz, celebre com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Ou seja, esta reunião aqui, por isso nós estamos falando do tema no domingo, não perca a oportunidade de conhecer a Deus. Esta reunião aqui é muita coisa. Por que é muita coisa? Porque nós estamos aqui nos apresentando diante de Deus. Diga, diante de Deus. Ele diz, apresentai-vos diante dele. Por isso que muitas pessoas não têm nenhuma reverência na hora do culto. Um vai embora, outro vai para lá, outro vai para cá, outro deita, outro dorme, outro vai no banheiro, outro vai atender telefone. Porque na realidade essas pessoas, elas não acreditam que Deus está no nosso meio. Porque se acreditássemos verdadeiramente que Deus está no nosso meio, ficaríamos focados na adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele diz, apresentai-vos diante dele com cântico, e eu creio que Deus está aqui. Eu creio. Agora, hein? Conhecimento. Sabei que o Senhor é Deus. Quem sabe que o Senhor é Deus? Foi Ele que nos fez. Diga, foi Ele que me fez. E dele
Nós somos o seu povo, somos rebanho do seu pastoreio. Irmão, quando o pastor ensina a Bíblia, na realidade é como o próprio Senhor estivesse aqui falando. Eu tremo e temo diante dessa palavra. É como o próprio Senhor, na época de Moisés, falava, né? Aquela voz, Moisés. Hoje ele deixou a sua palavra para falar com a gente. Diga assim, hoje ele deixou a sua palavra. Então, quando Davi se expressa, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Dele somos o seu povo, somos rebanho do seu pastoreio. Quem pastoreia a igreja é Ele me pastoreia e pastoreia todos. Ele pastoreia pela palavra. Quando a palavra é pregada, ele está pastorear. É cuidar, é educar, é ensinar, é apacentar, é proteger com a palavra, é direcionar as pessoas, é mostrar às pessoas o caminho. O que nós temos, o que nós precisamos de saber? O quê? Que o Senhor, Ele é Deus. Diga-se, Ele é Deus. Que o Senhor Ele é Deus. Diga-se, Ele é Deus. Foi Ele, diga-se, foi Ele, e não foi nós, não foi eu que me fiz filho, Ele que me fez filho, não foi eu quem me tornei seu filho, eu aceito, não, a Bíblia diz que foi Ele, não foi, Jesus falou assim, não fostes vós que me escolheste. Essa palavra de Davi é a mesma coisa. Quando Davi fala, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Ou seja, não foi você que se fez filho, foi Ele que te fez filho. Você é filho. Diga, eu sou filho. Diga o irmão, diga, você é filho. Filho. Diga, somos filhos. Foi Ele e não foi nós. Diga, foi Ele. Foi Ele que nos fez. O que Ele nos fez? Povo seu. Diga, eu sou povo de Deus. Eu sou ovelha do seu pasto. Eu sou ovelha que sou pastoreia. A Bíblia diz que o Davi falou assim, é Ele que nos leva aos pastos. É Ele. Os ensinamentos do Ministério Restituição é os pastos verdejantes. Deus nos levando aos pastos verdejantes. Você come e não passa mal. Sabe o que esse pastor falou para mim? Ele falou, pastor, eu juntava aquela multidão, eu falava de saúde, cura, de milagre, eu era doente, quase morri. Há 3 meses para cá, a minha vida mudou, a minha saúde mudou, porque hoje eu reconheci quem eu sou de Deus. Então, amados, diga, foi Ele. Diga, foi Jesus. Olha só o salmista Davi aqui no Salmo 139. 139. Diz assim, no versículo 15, 16. Diz assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus já escreveu todos os meus dias antes de eu viver.
teus dias estão escritos. Quem é que poderá impedir o que Deus escreveu que vai suceder na sua vida? Quem, irmão? Me diga, por favor. Será se é a doença, é a miséria, é a pobreza, é bandido, Será que quem é? Quem poderá te separar do amor? Quem te poderá separar dos desígnios de Deus? Quem poderá nos separar da determinação de Deus? Quem poderá nos tirar isto? Quem poderá nos tirar isto? Ninguém. Diga no livro, está escrito. Todos os meus dias, diga todos os meus dias. Ai, que dor aqui. Calma, não vai. Só se chegou a tua hora. Se terminou o teu dia, vai. Não precisa ir com uma dor aqui, irmão. Tem gente que tem um problema na unha e morre. Com problema na unha. Na unha. Uma bactéria, pegou. Não é a bactéria, não é o problema na unha. É os dias que são contados. Diga, todos os meus dias já estão escritos. Já estão determinados. Quando nenhum deles havia ainda. O que vai acontecer já está nos decretos de Deus. Tudo que vai acontecer já está nos celeiros de Deus. Recebe isso, irmão. A decisão é de Deus, não é nossa. A decisão é de Deus, não é nossa. Diga, a decisão é de Deus, não é nossa. No Salmo 22, Salmos 22, versículo 8 ao 10. Confiou no Senhor, livrou ele, salva-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Contudo, versículo 9, contudo, tu és quem me fez nascer. Você está aqui porque Deus te fez você nascer. Não foi papai nem mamãe. Papai e mamãe foi apenas uma incubadora para você nascer. Entendes? Entendes como é que o projeto de Deus... Às vezes você vê crianças que são jogadas no lixo, às vezes passa até um dia no lixo, recém-nascida, alguém vai e acha, e a criança vive, e é uma bênção de Deus, porque ninguém toca, irmão, ninguém mexe dos desígnios de Deus, no que está escrito a teu respeito, ninguém mexe, ninguém toca no que está escrito a teu respeito. A Bíblia diz que no livro de Deus está escrito a nosso respeito. Deus preparou todas as coisas, Ele tem um projeto perfeito para cada um de nós. Diga, perfeito. Vamos aqui, já que estamos aqui no Antigo Testamento, vamos aqui no profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel. Eu gosto muito desse profeta aqui. Eu gosto muito dos profetas, né? Capítulo 34. Olha o que diz. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 1. 34, 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmos. Não apacentaram os pastores as ovelhas. Comeis a gordura, não é isso que acontece? Vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela,
com rigor e dureza. Não é isso que acontece, irmão. Não. O que você está lendo aqui é o que se passa na terra. Tudo isto é o que se passa na terra. Assim se espalharam as ovelhas, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todos os elevados outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Hoje Deus não falaria mais isso, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo, para nós não, ele não está falando isso, porque nós estamos tentando buscar as ovelhinhas do Senhor. Quando você semeia, você está ajudando a buscar as ovelhinhas do Senhor. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e os meus pastores não procurarão as ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Não é isso que acontece? É só isso que acontece. Portanto, ó pastores, ouvem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Tirarei deles, né? Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que jamais já não lhe sirva de pasto. Irmão, me ajude a tirar essas ovelhas da mão desses comedores de pele de ovelha. Tira, vamos investir firme, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, tá vendo? O tema de hoje é: a decisão é de Deus. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersa. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia das nuvens da escuridão. Tirá-las-eis dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-eis nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-las-eis de bons pastos. Está vendo? A graça é o bom pasto. Nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-te-ão ali em boa pastagem. Terão pastos bons nos montes de Israel. 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-eis com justiça. Então, o tema de hoje é: a decisão é de Deus. Irmãos, você tem que ter muita alegria de estar por Deus para cumprir isto aqui. Nós estamos cumprindo esse trabalho, não importa se é uma, se é 1000, se é 2, se é 100, não importa. A Bíblia diz que quando uma ovelhinha ouve a palavra e se converte ao Evangelho, há uma alegria no céu. Porque quando Deus olha as suas ovelhas, como é que ele vê as ovelhas? Entregue. Ele falou: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por os outeiros, elas estão sendo pasto dos maus, né? As pessoas estão usando as ovelhas, estão tirando a lã das ovelhas, estão golpeando as ovelhas, estão matando as ovelhas, mas Deus tem uma palavra para as ovelhas, amado. E eu louvo a Deus por podermos estar juntos, levando essa palavra para as ovelhas do Senhor. Em todas as partes desta terra, a palavra de Deus está chegando, irmãos. Diga: a palavra está chegando.
Diga, Deus é Deus. Foi Ele que nos fez. E dele somos. Somos escolhidos. Olha aqui outra palavra no profeta. Profeta Isaías. Olha o profeta Isaías. Antes de Jeremias. 43. Versículo de número 11. Diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. São Pedro, Santo Antônio, Maria, São Jorge, quem está envolvido com essas imagens, com o homem, né? Com a criatura, de vez de se envolver com o Criador, não está salvo. Então, quando ele diz, não há Salvador, eu anunciei salvação, e realizei, e fiz ouvir. Ele anuncia a salvação, e faz o que mais? E realiza a salvação. Ele anunciou, e realizei, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém da minha mão. Não há alguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, não é eu homem, agindo eu, Deus, quem o impedirá? Então, a decisão é de Deus. Deus te escolheu. Diga assim, Deus me escolheu. Ele é soberano. Diga, Ele é soberano. Não há injustiça da parte de Deus. Você vê como é que Deus é soberano? 45:9 de Isaías. 45:9 diz: ai daqueles que contendem com o seu Criador. Está vendo? Não tem pessoas que contendem com Deus. Deus não... Na televisão está cheio, na internet está cheio. Gente que diz que Deus não pode fazer. É injustiça de Deus. Deus não pode ter um povo. Deus não pode escolher alguns. Deus não pode separar alguns. Deus não pode predestinar. Então, há pessoas que dizem que há injustiça de Deus. Ai daqueles que contendem. Quando você discute com Deus, você está contendendo com Deus. Ai daqueles que contendem com o seu Criador. E não passa de quê? De um caco de barro. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? Que fazer? Que fazeis? A tua obra não te alça? Está vendo? Então está perguntando, por que está contendendo com o Criador? Irmãos, eu dou glórias a Deus, porque Deus me fez ovelha, irmãos. Eu sou ovelha, eu tenho consciência. Eu estou feliz porque eu sou ovelha. E os outros? Não sei. A injustiça, não pode. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele... O segredo está naquele que nele... O segredo está na fé. E a fé de quem é? Tem algum eleito aqui? Por isso que quem vai crer são os eleitos de Deus. Porque a fé não é... A fé Deus repartiu aos seus eleitos. Diga, eu sou eleito de Deus. Quem crê nisto? 64:6. Eu creio no que está escrito. 64:6. Isaías, tá? Mas todos nós somos como imundos, como imundo. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Tá vendo? A nossa justiça é trapo de imundícia.
imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebata. Já ninguém há quem invoque o teu nome. Quem repetiu isso aqui, irmão? Paulo repetiu isso em Romanos. Não há, já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Versículo 8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu, nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Existimos porque Deus assim determinou, irmãos. Diga, eu existo porque Deus determinou. Nada vai fugir do controle de Deus. Deus tem o melhor para a nossa vida. Acalma. Descansemos em Deus. Diga, eu descanso em Deus. Todos os nossos dias, Sara, todos os nossos dias estão escritos. Todos. Todos, diga todos. Diga todos. Todos são o quê? Todos. 51 de Isaías. 51. Diz o quê? Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará até quando, irmão? Para sempre. E a minha justiça não será anulada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça. Está falando com a gente, hein? Vós, povo em cujo coração está a minha palavra, a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação, até quando, irmão? Chegou até nós. Diga, chegou até a minha vida. Então, Paulo confirmou isto aqui no livro de Romanos. Veja comigo, venha, por favor. Romanos, capítulo de número 9. Diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus, presta bem atenção, irmão, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Parece que a palavra de Deus falha, né? Você prega, fala da verdade do evangelho, parece que a palavra está falhando, né? De ir buscar as ovelhas. Tem alguma ovelha aqui? Então ele já buscou algumas, né? Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Nem todos, diga assim, nem todos os de Israel são de fato como? Israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos
da promessa. Qual o filho da promessa? Que veio através de quem? De Isaac. A promessa não foi para Ismael, foi para Isaac. Então, todos que vieram por Isaac são da bênção. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao que receber de um só Isaque, nosso pai. Ainda não eram gêmeos nascidos. Está vendo? A decisão é de Deus. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado nem o bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, já tinha sido dito, o mais velho será servo do mais moço, ou seja, o menino que tinha o direito, perdeu o direito, porque Deus falou que perderia o direito. Como está escrito, o menino Jacó é amado por mim, e o menino Esaú, eu me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? É isso que se prega na televisão. A injustiça da parte de Deus. Eles dizem que há. E Paulo responde, de modo nenhum. Diga assim, de modo nenhum. Pois ele diz a quem? Ele falou com Moisés. O que ele falou com Moisés? Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou me compadecer de quem eu quiser ter compaixão. Eu percebo nisto aqui, não adianta chorar, não adianta vir com cara de tristeza, não adianta vir com cara de arrependimento, não adianta vir com desespero, rasgando a roupa, puxando o cabelo. Tudo depende de Deus. Olha, irmão, vou dizer com vocês, Deus se agradou de nós. Deus se agradou da sua vida. Diga assim, Deus se agradou de mim. Por que Deus se agradou de mim? Porque eu sou ovelha e acredito na palavra dele, porque são poucas as ovelhas que acreditam na sua palavra. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer. Ah, meu Deus, que bom. Nem de quem faz esforço, mas de usar Deus a sua misericórdia. É isso que ele faz. Porque as Escrituras diz a Faraó, o que diz a Escritura? Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então Deus levanta o Faraó, para que em cima de Faraó mostrar o seu poder. Qual foi o poder que Deus mostrou? 10 pragas que Deus enviou para... Não foi Moisés que fez as pragas, foi Deus que fez as pragas. Foi Deus que matou os primogênitos, foi Deus quem fez, Deus quem fez tudo, diga assim, foi Deus quem fez tudo. Não dependeu diga-se, de ninguém. Diga, ele endureceu o coração de Faraó. 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e faz o quê? Endurece quem ele quer. Irmãos, eu tenho testemunho de pessoas que Deus já fez maravilhas na vida da pessoa. A pessoa viu o poder de Deus. A pessoa viu as maravilhas de Deus na terra, mas não se curvou. Por que não se curvou? Porque Deus endurece quem quer e amolece, vamos colocar, amolece o nosso coração. Ele amoleceu o nosso coração. Na tua vida passada, tu estavas feliz, no teu jeitinho lá da vida. Quem estava? Estava lá, cheio de goró, cheio de droga. Estava lá. Estava ou não estava, irmão? Estávamos. Mas Deus fez o quê? Deus teve misericórdia de nós e nos atraiu pelo seu grande poder de atração. Deus tem o poder de atrair o seu povo. Ele diz, a palavra diz lá nos livros históricos, diz que quando Cristo for levantado, ele atrairá para si.
Por isso que nós pregamos a palavra, porque quando você prega a palavra, você está levantando a Cristo. E as pessoas, quando elas não vêm para uma igreja, elas vêm para Cristo. É uma coisa diferente. Os lugares estão entupidos de gente que estão indo na igreja, irmão. Você não está aqui vindo na igreja, você é a igreja, você é de Cristo. Você é de Cristo. Você é membro de um corpo, por isso que você está aqui, porque você é membro desse corpo. Você já assumiu a tua responsabilidade no corpo. Tem gente que ainda não assumiu. Tem o que vai precisar acontecer. Tem gente que vai precisar acontecer desastre para poder assumir a sua, a não ser que não seja ovelha de Cristo, né, mano? Porque não é possível que a pessoa não entenda que ela tem que assumir a sua paternidade. Nós somos filhos de Deus. Você é uma filha de Deus. Então nós estamos aqui para adorar a Deus, para servir a Deus, para ouvir Deus, para receber conselho de Deus, para receber doutrina de Deus. Nós estamos aqui sendo doutrinados por Deus. Por isso que você se tornou uma pessoa melhor. Você se tornou uma pessoa melhor. Você sabe disso. Mesmo com todos os nossos defeitos, nós somos muito, 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 muito melhores. Quem sabe disso? Não é pela força nem pela violência, mas é pela palavra de Deus que entrou no teu espírito, que te faz ver que esse caminho é o caminho de Deus. Amém? Versículo, cadê o doutor? 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem resistiu à vontade de Deus? Ninguém. Ia eu numa sexta-feira, doidão, drogado, você que está aí pelo Facebook, você que está me ouvindo na rádio, vai me ouvir pelo CD, vai pelo um aplicativo, talvez você esteja agora largado aí, drogado. Deus vai lhe apanhar, Deus vai chegar até você, Deus vai lhe atrair. Da mesma maneira que o poder dele me atraiu, as suas palavras me atraiu, porque eu sou ovelha, e você que está aí do outro lado, você é uma ovelha do Senhor. Deus tem um plano na sua vida, um plano, não é um plano que o homem diz, mas é um plano determinado por Deus, e ele vai te alcançar. Ele vai alcançar não só o drogado, mas o mentiroso, o idólatra, o feiticeiro, o efeminado, o sodomita, o ladrão, o malfeitor, o blasfemo. Deus está alcançando. Outrora nós fomos uma dessas coisas e Deus foi lá e com o seu braço forte nos resgatou. Por isso que ele falou através do profeta Ezequiel: eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas. Como pode alguém em casa ficar escutando um rádio falando, e ali através daquela voz, daquele rádio, aquelas palavras que saem através daquela voz, os ensinamentos, a pessoa compreender que aquela voz ali é de Deus. Só Deus, diga assim, só Deus. Diga, é a voz de Deus. Então ele diz, versículo 21, ou não tem o oleiro, está vendo aquilo que nós lemos lá em Isaías? O barro contende com o Criador, o caco contendendo com o Criador. Olha o que Paulo diz, ou não tem o oleiro direito sobre a massa. Tem ou não tem? Caim e Abel, da mesma massa. Pedro e Judas, ali, ó, a massa que Deus fez, a mesma massa. Para mostrar, ou não tem o oleiro direito sobre da massa, para que do mesmo barro, diga, do mesmo barro, fazer um vaso, honra, e o outro vaso, ele tem esse poder? Você permite? Não permite nada. Quem manda é ele, você não. Nós não permitimos nada, abençoada. Pela nossa vontade, nós estaríamos na gandaia. Certo? Certo, claro que é certo. Então, que diremos, pois? 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, qual vasos? Vasos de ira que são preparados, diga, vasos de ira que já foram preparados para a perdição. Diga, esses vasos de ira, eu não sei quem é.
Por isso que nós pregamos como se nós estivéssemos falando para os vasos de misericórdia. 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que preparou quando? Preparou quando? Preparou antes de existir o planeta Terra, tu já estava no concílio de Deus. Por isso que ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Falou, as minhas ovelhas, elas me seguem porque elas reconheceram a minha voz. Elas reconheceram a minha voz. Diga, eu reconheci a voz. O chamado de Deus. Quando Deus te chamou, não depende. Diga, a decisão é de Deus. Romanos 8, um pouquinho para trás. 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, o que ele faz? Ele chama. E aos que ele chamou, o que ele faz? Justificou. E aos que ele justificou, o que ele faz? Quem faz? Deus. Primeiro ele predestina, ou seja, um destino. Deus tem um destino para você. Qual é o teu destino? Céu, terra e céu. Céu, terra e céu. Não tem essa história de, tem muito crente indo para o inferno. Mentira. Céu, terra e céu. Amém? Aquele que ele predestinou, chamou. E ao que chamou, justificou. E ao que justificou, glorificou. O que ele predestinou, ele chama. E o que ele chama, vem ou não vem? Ah, não, pastor. Por isso que Paulo falou, nem todos que são de Israel são israelitas. Entendeu, irmão? Então, quando a pessoa não quer não, pastor. A pessoa que decide que aceita o nosso. Não tem nada disso. É predestinado? Então Deus vai chamar. Agora tem um monte de predestinado por aí. Fazendo um monte de asneira. Mas quando chegar a hora dele, porque chegou a minha, chegou a tua, chegou a nossa, e vai chegar a hora de todos eles. Amém? Cadê a minha amiga lá? Minha amiga? Então vamos terminar com Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. 3, 4 e 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele me escolheu para ser o quê? E eu sou santo. Se ele me escolheu para ser santo, eu sou santo. Se ele me escolheu para ser irrepreensível, eu sou irrepreensível. 5. E nos predestinou, olha aqui, ó, essa palavra, predestinou para ele, é a mesma coisa que quando o Salmo 100. O Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Quando Paulo fala, e nos predestinou para ele, porque nós somos dele, por isso que ele nos predestinou para ele, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Adoção por quê? Por geração, por nação, é o povo judeu. Mas a Bíblia diz que Deus enxertou. A Bíblia diz que Deus nos adotou como filho. Somos filhos, diga, sou filho. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo a vontade do homem, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua
vontade. Então, somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Se ele me predestinou, ele chamou. E o que ele chamou, ele justificou. O que ele justifica, ele glorifica. Tu estás salvo para sempre. Amém. Assim disse o Espírito Santo. Assim disse o Evangelho de Cristo. Assim disse a palavra da predestinação, da sabedoria. Vamos ficar de pé, amados.